Olá galera, beleza? Estamos de volta para gravarmos mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam assistindo a todas, gostando, tirando as dúvidas lá nos plantões e caprichando, certo? Hoje nós vamos de gráficos, certo? Então vamos lá para a gente aprender um pouquinho mais sobre gráficos. Eu vou ler aqui algumas definições, algumas coisas importantes para depois a gente adentrar especificamente no assunto de gráficos, certo? Vamos lá. Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas do estudo, como por exemplo a matemática, a estatística, a geografia, economia, história, entre outras, para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Os modelos de gráficos que se destacam como os mais usuais pelos meios de comunicação são os seguintes: gráfico de barras, gráfico de setores ou pizza, gráfico de colunas e gráfico de linhas ou segmentos. Então aqui nessa primeira informação, o que a gente pode destacar de importante? Vamos lá. Gráficos são representações visuais, ou seja, nós precisamos visualizar para poder entender, certo? São utilizadas para exibir dados. O que são dados? Dados são as informações que vão vir contidas nele. Sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Então, ou seja, informação, qualquer informação ou valores que contenham números, certo? Geralmente são utilizadas para demonstrar padrões, tendências ou ainda comparar informações qualitativas ou quantitativas. Então, informações que envolvem qualidades e quantidades, qualitativas e qualitativas, quali e quanti, certo? Num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo. Quais as áreas mais utilizadas? A matemática usa bastante. A estatística, por sua vez, também segue o caminho. A geografia não fica para trás. A economia também usa. A história também, em suas comparações, entre outras. E essas áreas de estudo, elas utilizam os gráficos para facilitar a visualização de algumas informações, alguns dados, certo? Os modelos que mais se destacam, quais são os modelos? Os tipos de gráfico. Os tipos de gráfico são o gráfico de barras, que a gente vai ver já já, o gráfico de setores ou pizza, que a gente conhece, que é aquele formato, aquele redondinho, o gráfico de colunas, o gráfico de segmentos ou linhas, que significa a mesma coisa. Então essas são as informações mais importantes que nós temos aqui nessa definição de antemão, para a gente tentar memorizar e identificar o que é um gráfico, certo? Então vamos adiante para a gente aprender mais. Chegamos ao primeiro tipo de gráfico. O primeiro tipo que nós falamos lá anteriormente é o gráfico chamado gráfico de barras. Professor, mas por que ele recebe o nome de gráfico de barras? Porque ele tem barras na posição horizontal e essas barras são em formatos de paralelepípedos, ou seja, barras compridas ou um pouco mais curtas em comparação uma com a outra, certo? Então nós temos aqui o primeiro gráfico para a gente analisar. E através de um gráfico, galera, a gente consegue descobrir, a gente consegue identificar várias informações importantíssimas. Por exemplo, esse gráfico se chama gráfico de mortalidade infantil por região, feito ele no ano de 2013. E aí ele está falando das regiões do nosso país, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. E esse gráfico foi elaborado pelo IBGE, a fonte. IBGE todo mundo lembra, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então o gráfico, vamos lá, vamos analisar esse gráfico. Sobre esse gráfico, a gente pode chegar à conclusão que a região Sul foi a região que teve a menor taxa de mortalidade infantil no ano de 2013. Por quê, professor? Porque ela saiu, se a gente comparar aqui, essa medida que está marcadinha aqui em verde, ela não atingiu 10. Então ela chegou em quase 10, então ela foi a menor. Se a gente comparar as medidas também, essa medida aqui em verde é menor do que essa, do que essa, do que essa e do que essa.
E a gente pode chegar a qual outra conclusão? Que a região onde teve a maior taxa de mortalidade infantil foi a região Nordeste. Isso em 2013. Superou os 20%, digamos assim, certo? Se considerarmos que é porcentagem, de 0 a 100%. Professor, mas tem alguma região que foi, sem ser a menor, e que não foi a maior também, uma intermediária? Temos. A intermediária foi quem? A região Centro-Oeste. Por quê? Porque ela nem foi a menor de todas, nem foi a maior de todas. Ela ficou no meio, intercalando as outras duas. A Sul e a Sudeste ficaram intercaladas pela Centro-Oeste, que intercalou, por sua vez, a Norte e a Nordeste, certo? Então, com isso, a gente consegue identificar, através desse gráfico de barras, esse diagnóstico que nós podemos dar em relação à mortalidade infantil naquelas regiões, no ano de 2013, onde teve mais morte, onde teve menos morte, e aí a gente chega a essa conclusão, certo? Vamos ao próximo tipo de gráfico para a gente visualizar um pouquinho mais. Vamos lá? Aí nós chegamos ao gráfico de setores ou pizza. O gráfico de setores ou pizza, como a gente fala, é aquele redondinho, aquela bolinha tal que a gente tem e divide em um monte de pedacinhos. E esses pedacinhos são chamados setores circulares ou fatias da pizza que a gente conhece, tá bom? Então esse gráfico aqui ele se chama, gráfico que fala sobre a modalidade esportiva preferida pelas pessoas. E aí nós temos, na cor verde, 40% preferem futebol. Está marcadinho ali na legendinha ali do lado, certo? Nessa cor laranja ou marronzinha, depende de como vocês vão visualizar aí na recepção de vocês, 30% o voleibol. Na cor lilás, 15% das pessoas preferem o basquetebol. Na cor azul, 10% preferem a natação. E na cor amarela, outras modalidades. Ou seja, nem futebol, nem vôlei, nem basquete, nem natação. Outras modalidades quaisquer, certo? Professor, e aí, que informação a gente pode chegar? Que conclusão a gente pode chegar? A gente pode chegar à conclusão que a maioria das pessoas que contribuíram para a confecção ou construção desse gráfico de pizza, os setores circulares, a maioria delas preferem o futebol, que é o que está aqui na cor verde, certo? Professor, e quem não prefere nenhum nem outro? Quem não prefere nenhum nem outro é esse que prefere os 5% aqui, que é o verdinho bem clarinho, ou seja, preferem outras modalidades que não sejam essas. Nenhuma, que é o futebol, nem o voleibol, nem o basquete, nem natação, mas sim outros esportes, outras modalidades, certo? Observação. Para calcular o ângulo de cada setor, o ângulo, gente, é para saber essa inclinação que temos aqui, porque se a gente parar para observar, ele forma um ângulo, uma semirreta que se une a uma origem e com outra semirreta e elas formam ângulos. Então, o que aconteceu? A gente vai calcular esse ângulo. Como a gente chega à conclusão de como é que a gente calcula esse ângulo? Existe uma fórmula específica, Para calcular o ângulo de cada setor é cada partezinha dessa, a parte lilás, a parte marronzinha, ou laranja, a parte verde mais escura, a verde mais clara e a azulzinha. Cada um desses é um setor. Para calcular o ângulo de cada setor, basta resolver a proporção, que a gente já aprendeu proporção, não foi, galera? Como é que a gente vai fazer, professor? Então, a gente vai pegar a porcentagem que vem distribuída em cada setor. Então, porcentagem dividida por 100. Por que 100? Porque, porcentagem por cento, certo? Igual. Esse x que eu vou colocar aqui, esse x, ele corresponde a quem? O ângulo do que a gente quer encontrar de cada setor. E esse 360 graus? 360 graus corresponde ao giro completo que forma essa circunferência. Ou seja, somando todos os graus vai dar 360. Então, vamos supor que a gente fosse calcular desse lugarzinho aqui, 5%. Então, a gente colocaria os 5% aqui, nesse lugarzinho da porcentagem aqui, nesse lugarzinho. E agora, a gente ia calcular essa porcentagem, depois resolver a proporção, esse valor extremo multiplica esse extremo, esse meio multiplica esse meio, e nós calcularíamos e encontraríamos o valor do x. E a partir daí a gente ia saber qual seria o ângulo que equivale a essa porcentagem, esse setor circular de 5%, que é referente a outros esportes. Professor, vamos ver na prática? Bora! Então, 5 vezes 360. Fazendo lá no cantinho, 360 vezes 5. Então, 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, vai a 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 8. Então, ficou 18, certo? E aí ficou 1.800.
Então aqui seria 5 vezes 360, daria 1.800 graus, igual 100 vezes x, 100x. Então, mudando todos os termos de lado, a gente pode mudar porque o valorzinho da letra tem que ficar antes do sinal de igual, certo? Então, esse valor vem para cá, não muda o sinalzinho dele, certo? Esse valor vai para lá para trás, também não muda o sinal dele. Então, nós temos 100x igual a 1.800. E aí, para tirar o valor do x, e agora? Vai ficar x igual a 1.800 dividido por 100. E aí, vamos ter que x é igual. Podemos cancelar um zero de cima com o zero de baixo, outro zero de cima contra o zero de baixo. E aí, nós temos 18 dividido para 1, que deu 18 graus. Então, ou seja, esse setor aqui, que se refere a outros esportes, outras modalidades esportivas, corresponde a 18%, 18 graus, num total de 360 graus. Então, só esse pedacinho pequenininho, galera, ó, aqui, ele vale 18 graus. Professor, e os outros? Então, a gente calcularia os outros da mesma maneira. A gente ia pegar a porcentagem desse, dividido por 100, depois ia fazer a proporção, ó, e quando fizesse encontrar o x desse, quantos ângulos ele valia, quantos graus, e assim esse outro e esse, e todos juntos tem que dar o total de 360 graus, certo? Então, bem fácil, perceberam, né? Gráfico de setores circulares, o pizza, ele serve para quê? Para identificar setores ou segmentos de acordo com as opções pretendidas ou escolhidas, certo? Nesse caso, analisamos modalidades esportivas, mas pode ser qualquer outro assunto, qualquer outro título. Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Agora chegamos ao gráfico de colunas, parecidíssimo com o gráfico de barras. Qual é a diferença, professor? A diferença é porque o de barras, as barras vêm na posição horizontal, e o de colunas, as colunas também são barras, porém elas vêm na posição vertical. E aqui a gente vai fazer uma comparação. Nesse gráfico de coluna, nós vamos comparar as notas obtidas por dois alunos, Chico, que está representado pela cor lilás, e João, que está representado pela cor verde. Então vamos lá, fazendo nossa análise. Chico, ele tirou em matemática, nota 9. Está aqui no meio, entre o 8 e o 10, no meio, então é 9, certo? Ou 9,6, passou um pouquinho de nada, 9,6, vamos dar uma colher de chá para ele, dar mais um décimozinho para ele, né? 9,6. Então, vou anotar aqui, 9,6. Professor, tem que anotar essas informações? Não, são informações comparativas só para dar uma base para a gente, beleza? Já João em matemática, ele tirou nota acima de 8, abaixo de 9. Então, digamos que ele tirou 8,7. Tá aqui. Em português, o que aconteceu? Chico agora tirou a nota, tá aqui, gente, quase, chegando pertinho, beirando 6, quase. Então, é 5,5 mais ou menos, certo? E João em português agora, chegou, se a gente trouxer aqui no alinhamento, passou um pouquinho do 6, então 6,2 ou 6,1, vamos colocar 6,2. Em biologia, agora Chico tirou nota 4, então Chico caiu, ficou com nota bem baixa em biologia. E João ficou com qual nota? Se a gente comparar, trouxer o tracinho dele, do verdinho, ele está na mesma posição desse, então está no 5,5. Agora em física, Chico, ele tirou nota, se a gente trouxer o alinhamento dele, vai ficar perto do 8, perto, digamos que tem 7,8, quase 8, né? E João ficou com a nota bem baixa. Aqui agora a nota de João, vamos seguir aqui, Então João ficou com quase 4. Ficou com, digamos que 3,7, né? E aqui em química agora, Chico ficou com a nota, trazendo o tracinho dele, alinhando, para ver onde é que ele vai parar, No meio exatamente, então nota 7. E João, se a gente comparar, ele está no mesmo alinhamento desse, perceberam? Então não precisa ter aqui o cantinho, então já vi que ele é 5,5. Agora vamos tirar nossas conclusões. Vamos lá. Notas por pessoa. 2 pessoas analisadas, Chico e João. Vamos lá.
São alunos do ensino médio. Vamos lá só para a gente conferir. A gente se confundir um pouquinho, vamos lá. Então aqui a gente tem Chico e João. Analisando eles, a nota deles. Quem se saiu melhor em matemática, Chico ou João? Analisando, logo de cara a gente já viu que é Chico, porque a nota dele está acima da de João. Professor, mas tem que anotar as notas? Não, só em visualizar o gráfico, galera, a gente já sabe que a nota de Chico, ó, é maior, está acima da de João. A de João ficou um pouquinho para baixo, mas ficou. Agora em português, quem foi melhor dos dois? Agora foi João. A nota dele foi maior do que a de Chico, ó. Percebemos aqui porque está mais elevado do que essa outra coluna, certo? Em biologia, quem saiu bem de novo? João. Saiu maravilhoso, bem mais do que Chico. Saiu 1,5 ponto a mais do que Chico, certo? Em física, quem dominou então agora foi Chico. A nota dele foi maior e a de João, ó, bem lá embaixo, bem fraquinho em física ele foi. E em química João foi bem e Chico chegou um pouco próximo, mas não chegou no mesmo nível. Então a gente pode chegar à conclusão nesse gráfico daqui, de colunas, que ele está analisando situações. Quem teve o melhor desempenho, quem teve o menor desempenho. O melhor e o menor. Ou o pior, digamos assim, né? Ou mais fraquinho, certo? E aí com essa análise a gente consegue ver duas comparações, dois alunos. Mas professor, sempre vai analisar só pessoas? Não, pode analisar produtos, objetos, situações. Ou pessoas, mas só 2 de cada? Não, pode analisar 3 ou 4 e vir outra barrinha coladinha com outra cor para representar o outro produto, outra pessoa, o outro objeto, o título que a gente vai analisar, certo? Então, gráfico de colunas, colunas verticais, as colunas vão estar comparando 2 ou mais situações, pessoas ou situações, para ver quem tem o melhor desempenho, quem tem o menor, maior e menor, certo? Então, bora adiante agora para a gente entender o próximo. Vamos lá. Agora a gente chegou aqui, galera, no gráfico de segmentos ou linhas. Algumas pessoas chamam gráficos de linhas, outras chamam gráficos de segmentos. Mas, professor, qual a diferença? É a mesma coisa, porque segmento significa linha correta, certo? Então a gente tem aqui um gráfico chamado faturamento por linha de produto. Então nós temos quais produtos que foram faturados, que a gente verificou o faturamento. O que está pintadinho na cor azul, açúcar. O na cor marrom, ou vermelho, álcool. O verdinho, energia. E o lilás, outros. E nós temos datas para poder medir e comparar de acordo com a quantidade. Então nós temos aqui, ó, esse lilazinho, no dia 1º de dezembro, ele foi um pouquinho de nada superior ao zero, porque o zero é essa linha pretinha aqui. Ele está um pouquinho mais em cima, um pouquinho de nada. Quando foi no dia 2, no intervalo do dia 1 de dezembro para o dia 2 de dezembro, ele continuou na mesma, no dia 3 também, no dia 4 também, no dia 5 e no dia 6. Então, ou seja, outros produtos continuaram sempre no mesmo patamar. Não aumentou nem diminuiu, não oscilou, ficou fixo, constante, não mudou. Mas, professor, e esse produto verdinho, que é chamado de energia? Esse produto teve variação, perceberam? Ó? Ele começou aqui, ó, na escala de 100, 200, 300, 400, 500. Então, ele estava nos 300. Nos 300, ele subiu um pouquinho para os 400. Depois, ele caiu para 250. Depois, ele subiu para 300, continuou nos 300 e diminuiu para... Continuou nos 300 de novo, desculpem, ali no finalzinho. Então, ou seja, ele teve um aumento, um acréscimo, depois ele decresceu, ele diminuiu. E depois ele continuou estagnado, fixo, ó, paradinho na mesma quantidade, não mudou. Já o outro produto, que agora foi o açúcar, analisando o açúcar teve variações também, ó. O açúcar começou em alta, caiu a produção dele, depois o faturamento dele, depois ele subiu de novo um pouquinho, depois ele subiu mais, depois ele caiu e caiu um pouquinho de nada. Então, ou seja, ele teve variação. E o produto chamado álcool, ele começou acima de 1.500, o faturamento dele, então ele começou, ó, 1.600, 1.700. Aí ele subiu para 2.100, aqui, ó. Depois ele caiu para 1.900. Depois ele caiu para 1.800, depois 1.700, depois ele subiu para 1.900. Então ele variou.
Então, o que a gente pode chegar de conclusão nesse gráfico de linhas ou segmentos? A conclusão é que ele também está fazendo comparações, só que utilizando o quê? Linhas, não mais colunas, não mais barras e não mais setores circulares, e sim linhas para poder ficar uma coisa mais, digamos que mais simples, digamos assim, mais visualizada para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Então, a gente vai ver o que nesse gráfico? Aumentos e diminuições, ou seja, variações, oscilações, variações, aumentos ou diminuições, ou valores constantes, como está acontecendo aqui, ó. Constantes quer dizer o quê? Fixos, que não mudaram, ó. Ficou fixo, sempre foi aquele valor, não mudou, nem aumentou nem diminuiu, certo? E vamos para a próxima parte, próximo gráfico. Aí nós temos agora aqui um gráfico tema nosso atual, só que esse gráfico nosso está um pouquinho desatualizado, ele está até o dia 21 de junho, mas é válido, porque é um tema atual nosso, que nós vivenciamos, infelizmente, mas é um gráfico que nós vivenciamos, que nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Mortes por Covid-19 no Brasil. A gente sabe que as mortes passam de mais de 120 mil, né, pessoas? Né, galera? Só que acontece o quê? A gente tem que se preservar, a gente tem que zelar para que a gente não faça mais, seja mais um naquela estatística, naquela numeração, que pare por ali, que infelizmente já foi demais da conta, não precisa de mais ninguém, certo? Então vamos analisar esse gráfico. Mortes por Covid-19 no Brasil, números de mortes por dia. Então, fonte SDC até o dia 21 de junho, que foi feito esse levantamento. Então, o que é que diz aqui? No dia 19 de março, média de 7 dias, a cada 7 dias contado de pessoas que morriam. Média, certo? Professor, o que é a média? A média é um valor que vai ser tipo um padrão. Não quer dizer que todo dia vai ser aquele mesmo valor. Vai ter um dia que vai ter mais um pouquinho, outro dia vai ter um menos, um pouquinho. Mas tirando a média daqueles dias, vai ficar um valor praticamente fixo para todos os dias. Não vai variar. Então, aqui no dia 19 de março, a média dos 7 primeiros dias praticamente estava zerado, ó. Depois essa linha está mostrando aqui que ele está subindo, ó. A cada 7 dias que vai passando, ele vai subindo, diminuindo um pouquinho de nada, ó. Subiu, permaneceu fixo aqui por alguns dias, subiu um pouquinho não, muito, né, gente? E chegou aqui a quantidade de, ó, até aqui, ó, quase 500 mortes por dia, quase. Se a gente observar, quando ele foi seguindo, ó, diminuiu, subiu mais, quando chegou aqui nesse ponto, turma, ó, aqui. Então aqui agora, se a gente analisar, ó, se a gente trouxer aqui para o gráfico, para os valores do gráfico, a gente tem mais de 500 mortes por dia, se a gente analisar. Então as mortes, o que aconteceu? Foi subindo, turma, ó. Chegou aqui, agora ela tem, ó, um valor já absurdo. Qual o valor? Quase 1000 mortes por dia, totalmente fora de propósito, vamos dizer assim, porque são mortes demais, mortes em excesso. Não que devesse morrer ninguém, mas está muito, está demasiado, está triste, né, gente? E aí ele foi diminuir um pinho de nada, ó, aqui, mínimo, de um dia para o outro, digamos assim. Mas depois ele subiu um pouquinho, ó, parou, ficou fixo, subiu mais um pouquinho, desceu, caiu um pouquinho, aumentou, desceu um pouquinho, veio, desceu mais, desceu, subiu um pouquinho nada, ficou fixo e aumentou. Então, ou seja, esse gráfico ele vai só até o dia 21 de junho, até o dia 21 de junho. Então, do dia 21 de junho para cá de 2020, nós temos mais mortes ainda, infelizmente. Então, o que a gente deve fazer? Mudando um pouquinho de assunto do gráfico. Covid-19 no Brasil é o mal do nosso momento, né? Então, o que a gente tem que fazer? Higienizar as mãos, certo? Usar a máscara, evitar aglomerações de pessoas, usar o álcool gel sempre e sempre também higienizar as mãos sempre que possível, certo? E aí nós chegamos agora ao próximo gráfico chamado de pictogramas. Pictogramas, vamos lá. Pictogramas não é muito considerado pelos matemáticos, pelos autores, como um gráfico. Por quê? Porque ele não vem com aquela partezinha de barras, de colunas, mas ele também é considerado um gráfico. Professor, como assim? Não é e é? Então, não é considerado por alguns, mas por outros, sim. Pictogramas, por alguns estudiosos, por alguns matemáticos e autores de livros, os pictogramas são considerados gráficos compostos por imagens ou figuras. Então, como é que a gente pode definir pictograma? É o gráfico que tem imagem ou figura. Pronto, matou a charada.
na apresentação dos seus dados, das suas informações. São bastante utilizados na mídia, ou seja, os jornais, eles colocam alguns desenhozinhos para mostrar a quantidade do que tem. Por exemplo, às vezes é uma empresa de automóveis, ele coloca lá o desenhozinho de um carrinho, ou 2 carrinhos, 3 carrinhos, ou caminhões, ou ônibus, para poder representar aquela parte dos automóveis, certo? Então nós temos aqui nesse gráfico, a análise que nós vamos fazer, nesse pictograma. Aqui nós temos, vamos pela legenda, pintadinho de azul igual a 4 rapazes. Pintadinho de vermelho, igualzinho 4 raparigas, como se chama moças em Portugal, certo? Vamos lá. Que tem 14 anos, nós temos 2 pintadinhos de azul, 1 pintadinho de vermelho e a metade de um vermelho. De 15 anos, 1, 2, 3, 4, 5 pintadinhos de azul e 4 pintadinhos de vermelho. 16 anos, 3 de azul e 2 de vermelho. 17 anos, 1 de azul e meio de azul e 1 de vermelho. Então, em qual conclusão nós podemos chegar? A quantidade, vamos lá. Vamos supor que tem lá na nossa prova um gráfico como esse, a gente pergunta bem assim: quantos rapazes têm 15 anos? Só os rapazes. Então, a gente ia contar, ó. Se cada um desses desenhozinhos vale 4, então a gente tem, ó, 4, 8, 12, 16, 20. Ou 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 5, 20. Certo? Aí agora a gente tem aqui 17 anos. Quantos rapazes têm 17 anos? 4. E a metade do desenho, então, é 2. Então, 4 mais 2, 6. E quantas moças têm 17 anos? Só uma. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é: a quantidade de rapazes que tem mais anos está em qual idade? 14, 15, 16 ou 17 anos? A quantidade que tem mais. Então, está onde? Está em 15 anos, que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 desenhozinhos. Então, 5 vezes 4, que a quantidade de cada um dá 20. Aqui 2. 2 vezes 4, 8. Aqui 3. 3 vezes 4, 12. E aqui 1,5. Então, 4 mais 2, 6. A maior está nos 15 anos. Mas se eu perguntasse qual a quantidade de moças que tem 14 anos. Então, moças, ó, 4, um só, né? Um quadrinho vale 4, como está ali na legenda, e metade vale 2. Então, 6 moças têm 14 anos. E se eu perguntasse quantas moças nós temos ao todo, total. Então, nós teríamos, ó, um quadrinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4 vai dar o quê? 32. Mais a metade de 1, 34. Certo? Então, temos ali nessa pesquisa, nesse gráfico, 34 moças presentes ali nessa pesquisa, mostrando suas idades. 17 anos, 16, 14, 15 anos. Certo? Se nós formos analisar. Então, o pictograma ele vai vir o quê? Os desenhozinhos, que podem ser de pessoas, de árvores, de carros, de animais, representando, são gráficos que são representados por imagem, e esses gráficos, geralmente, eles vêm uma quantidade especificada, ó, ao lado, para a gente saber quantos é que tem ali, se está aumentando, se tem muito ou se tem pouco, certo? Bem simples, bem fácil o pictograma. Então, o que são pictogramas para a gente finalizar? Gráficos que possuem imagens ou figuras, certo? Vamos lá. Aí nós chegamos agora, finalzinho da nossa videoaula, atividades propostas para vocês. Nosso livro didático, páginas 204 e 205, questão 1. Ela começa na 204 e termina na 205, certo? Página 206 é questão 2, página 208 é questão 4 e 5. Essas 3 páginas, equivalente a 4 questões que nós temos ali, gostaria que vocês tentassem fazer, de acordo com essa videoaula que nós temos agora sobre gráficos. Revise a videoaula se for o caso, para poder pegar um pouquinho mais de base, entender um pouquinho mais, para poder fazer as questões de gráfico, certo? São fáceis, são simples, mas se tiver dúvida, vai lá no plantão de dúvidas, os professores estão lá à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, caprichem e arrasem na aprendizagem de vocês. Vocês são top, vocês sabem disso, né? Então, arrasem. Obrigado a todos pela atenção de vocês, até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem, viu?